Bom, vamos para mais uma aula da disciplina Eletrônica Analógica e nesta aula nós vamos falar sobre a análise e projeto de filtro ativo passa-baixas de primeira ordem do tipo VCVS. Tá? Isso aqui é uma sigla que vem do inglês, que significa fonte de tensão controlada por tensão. Tá? Eu sou o professor Eduardo José Nogueira, tá? E professor do Unialfa. Nós vamos, nesses poucos minutos aí, tentar simplificar a compreensão desse projeto, tá? Não é difícil. Bom, primeiro vamos falar um pouco do filtro passa-baixas de uma forma geral, né? Filtro passa-baixas, do inglês Low Pass Filter, é um filtro que, teoricamente, ele só permite a passagem de frequências abaixo de uma frequência determinada, que é chamada de frequência de corte, tá? Abreviada de FC, e as frequências acima dessa frequência de corte são atenuadas. Tá? Nessa figura aqui, nós temos o símbolo dele no diagrama de blocos. Tá? Aqui diz figura 7.2, porque está com a numeração que está na apostila de vocês. Tá? É a mesma numeração. Então, esse aqui é o símbolo dele para diagrama de blocos. Então, essa parte de baixo representa as baixas frequências e as de cima as altas frequências. Então, passa as baixas, corta as altas. Tá? Teoricamente, ou idealmente, a curva de resposta de um filtro passa-baixa deveria ser algo como esse retângulo que está aqui nessa cor meio rosada, né? Então, a curva seria assim, ó. Seria plano, de zero até chegar na frequência de corte e cai bruscamente na frequência de corte. Né? Daí para frente não passaria mais nada. Isso aí seria um filtro ideal. Mas o filtro real está um bocado longe disso. O filtro real tem uma curva bem próxima dessa curva tracejada aqui. Ó. Tá? Então a frequência de corte é considerada aquela frequência na qual o sinal de saída cai 3 dB em relação ao máximo sinal que você pode obter na saída do filtro, que coincide com o ganho dele. Tá? Se esse filtro for passivo, o ganho é igual a 1. K é igual a 1. Se o filtro for ativo, ele pode ser 1 ou pode ser qualquer valor maior do que 1, pelo menos em tese. Bom, vamos então falar do filtro passa-baixas de primeira ordem do tipo VCVS. Né? Então, nós vamos estudar primeiramente esse filtro. Tá? Ele está mostrado no esquema da figura 7.8, também é o número do esquema lá na apostila. Tá? O ganho dele, K, ele pode ser calculado assim, ó, K é igual a R3 dividido por R2 mais 1. Essa equação nós vamos chamar de 7.1. Também é a mesma numeração que está na apostila. Bom, o valor de R1. Para determinar o valor de R1, é aconselhável, para minimizar o efeito da tensão de offset, tá? Quando vocês estudaram, logo que a gente iniciou o estudo dos amplificadores operacionais, a gente falou o que era essa tensão de offset. Né? O ideal é que ela não existisse, mas quase sempre ela existe. Para minimizar os efeitos dela,
a gente adota essa relação aqui, ó, de modo que R1 seja aproximadamente igual ao produto de R2 por R3 dividido pela soma dos dois. Tá? Isso aí é um cálculo aproximado. Tá? Então você vai normalmente cair em valores que não são comerciais, você arredonda para o valor comercial mais próximo. Então, o esquema que nós vamos utilizar, do circuito que nós vamos utilizar é esse aqui, ó. Falamos dos resistores, né? Que o K é dado por R3 dividido por R2 mais 1, né? E para calcular o R1, que nós vimos aqui, ó, é esse R1 aqui, tá? Então, nós ainda temos mais um componente aqui, que é o capacitor. Então, um filtro passa-baixa de primeira ordem do tipo VCVS, ele consta de um amplificador operacional, 3 resistores e um capacitor. Bom, então vamos ver os valores de R1 e R2. Tá? O valor de R1 ele está relacionado com a frequência de corte através dessa expressão aqui. Ó. R1 igual a 1 sobre B, que multiplica ômega C, que multiplica C. Tá? Esse ômega C é a frequência angular correspondente à frequência de corte. Normalmente a gente expressa a frequência de corte em hertz, mas a frequência angular é em radianos por segundo. Né? Nós sabemos que a frequência angular é igual à frequência em hertz multiplicado por 2π, né? Certo? Aquilo que vocês sabem há muito tempo, que ômega é igual a 2πf. Né? Então, esse B é um parâmetro que vai determinar o tipo de função resposta para filtros de ordem ímpar. Filtros a partir da terceira ordem. Tá? Então, se a ordem do filtro for 3, 5, 7, etc., desde que seja ímpar e não seja 1, tá? Você vai precisar desse B aqui. Quando a ordem do filtro for 1, nós vamos considerar B igual a 1. Tá? Bom, expressando o R3 da equação 7.1, e substituindo na equação 7.2, nós vamos ter que R2 é igual a K dividido por K menos 1 vezes R1. Esta é a equação 7.4. Tá? Então, nós vamos calcular R1 por essa fórmula, R2 por essa outra fórmula aqui. Bom, então se o K é igual a 1, nós podemos abrir R2, e aí nesse caso o R2 tende a infinito, e assim o R3 poderá ser substituído por um curto. Mas se a gente tirar o R2 na equação 7.1 e substituir na equação 7.2, nós vamos ter que R3 é igual a K que multiplica R1. Então, nós vamos calcular o R3 por essa equação aqui. Ó. Então, o valor do capacitor C, ele pode ser estabelecido arbitrariamente. Você pode chutar um valor de C e calcular os valores dos resistores a partir dele. Mas isso não é uma boa prática. Tá? Existe uma recomendação empírica. Né? O que é empírico? Que foi obtido com a vivência prática. Né? É que você deve adotar um valor do capacitor em torno de 10 dividido por FC, onde esse FC você vai jogar aqui na fórmula em Hertz
e você vai obter a capacitância do capacitor em microfarad. Aí você vai arredondar esse valor obtido para o valor comercial mais próximo, de acordo com a tabela Hetman. Bom, então R1 vai ser 1 sobre B, que multiplica ômega C, que multiplica C. Então, para filtro de primeira ordem, que é o caso desse, nós vamos usar o B igual a 1. Tá? Filtros de ordem ímpar superiores, nós vamos buscar esse valor de B em tabelas. Tá? Essas tabelas elas podem ser encontradas em livros que abordam filtros ativos usando amplificadores operacionais. O livro do Antônio Pertence Júnior, que é o melhor livro para isso em língua portuguesa, aborda isso também. E vocês podem encontrá-lo na minha biblioteca, né, que está à disposição de vocês. Tá? Então, esse livro faz parte das nossas referências bibliográficas, é a principal delas, tá? Para esse assunto. Tá? E vocês, sempre que precisarem, podem recorrer ao livro. Bom, aí você tem uma sequência de projetos. Aí primeiro você estabelece o valor de K. Tá? Qual o ganho do amplificador que você quer? Tá? Depois você estabelece o valor da frequência de corte. Depois você determina o valor comercial mais próximo para C usando a formulazinha C igual a 10 dividido por FC. Né? Lembrando que o C vai estar em Hertz e o resultado dessa divisão vai estar em microfarad. Depois você determina R1 pela equação 7.3, que nós vimos anteriormente. Depois determina o R2 pela equação 7.4. Depois determina o R3 pela equação 7.5. Né? Bom, aí você esquematiza o circuito num software de sua preferência, um software que permita simulação, como o Multisim, como o Proteus e outros. Tá? Eu costumo usar o Proteus, o que eu mais uso é o Proteus. De vez em quando eu uso o Multisim também. Tá? Bom, então você vai fazer isso e nesse software você vai levantar a curva de resposta em frequência. Essa curva tem o nome de diagrama de Bode. Tá? Nós vamos ver daqui a pouco como é que se faz isso, tá? no Proteus. Tá? Bom, depois de feita a simulação, se tiver que fazer algum ajuste já na simulação, você faz. Tá? Aí você parte para montar o protótipo em laboratório e efetuar os testes. Tá? Esse protótipo você vai montar primeiramente no protoboard. Tá? Tomando cuidado de verificar que se esse protoboard seu vai estar em bom estado. Porque se o protoboard tiver com maus contatos, tiver furos frouxos, aí você vai ter problema. Tá? Agora, quando você estiver fazendo experimentos que utilizem frequências elevadas, acima de 20 kHz, 20 kHz ainda não vai dar muito problema, não, mas ali acima de 50 kHz já não é muito bom você fazer esses testes usando protoboard, por conta das capacitâncias e indutâncias parasitas. Tá? Aí já seria bom você montar um circuito impresso, mesmo que seja uma placa artesanal, né, para fazer os seus testes. Bom, feitos os testes, se a curva não tiver ficado de acordo com o que precisava ficar, daqui a pouco você vai entender o que seria essa curva estar de acordo com como ela deveria ser, né? Como é que seria a curva
pelo menos aceitável, né? Aí você tem que fazer alguns ajustes, modificar os valores dos resistores, né? Você pode fazer isso trocando os valores, ou às vezes você pode trocar, ao invés de usar resistor fixo, você usar trimpote, tá? Bom, aí você ajusta a frequência de corte em menos 3 dB em relação ao valor de K, né? Ou ao máximo ganho do seu circuito, tá? Então, também, se for necessário, você usa trimpote também para o R1. Aí, depois de tudo ajustado, você pode montar o circuito definitivo, tá? Bom, aí o que é que nós queremos fazer agora? Vamos pegar um exemplo. Nosso exemplo aqui vai ser o seguinte: nós vamos construir um filtro passa-baixa VCVS com frequência de corte em 300 Hz, com K igual a 11. Aí nós vamos calcular os resistores, vamos calcular o capacitor e os resistores e vamos simular em software, tá? Bom, então primeiramente calculando o capacitor. Calculando o capacitor, eu pego aquela formulazinha, né, 10 dividido por FC, onde o FC é 300, isso aqui dá 0,0333 da uma dízima periódica. Então nós vamos arredondar isso aqui para o valor comercial mais próximo, que é 33 nanofarad. Então o capacitor do nosso filtro vai ser de 33 nanofarad. Bom, aí vamos calcular o R1. Como nós já dissemos, o nosso B vai ser igual a 1, né? Então, qualquer número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo, né? Então, nós só vamos colocar aqui no denominador 2πf vezes a capacitância, né? Então, ômega C é 2 vezes π vezes 300, já que a nossa frequência de corte é 300, né? Vezes a capacitância do capacitor em farad, né? 33 nanofarad é 33 vezes 10 a menos 9. Então, isso aqui vai dar um valor de R1 igual a 16.076,26. O valor comercial para isso aí, mais próximo, é 15 kΩ, tá? Um resistor de 15K. Agora vamos calcular o R2, né? O R2 vai ser K dividido por K menos 1 vezes R1. Então, o nosso K é 11, dividido por 10 dá 1,1. 1,1 vezes 15 dá 16,5, ou seja, 16,5 kΩ, tá? Olha, os valores comerciais de acordo com a tabela Hetman, mais próximos aí seriam 15 kΩ e 18 kΩ. 16,5 caiu bem no meio do caminho. Então vamos arredondar aqui para 18K. Eu poderia arredondar para 15 também, tá? A diferença seria muito pequena no resultado final. Agora vamos calcular o R3. O R3 vai ser K que multiplica R1, tá? Então eu pego o R1 calculado, tá? Não arredondado, e multiplico por K e encontrei 181,5 kΩ, né? Ou 181.500 ohms. O valor comercial mais próximo para R3 é 180 kΩ. Tá? Então, esse é o valor comercial de R3 que nós vamos utilizar. Bom, está aqui o esquema, já com os valores calculados, né? Está aqui o R1 de 15 kΩ, o capacitor de 33 nano, R2 18K, R3 180K. Olha, apareceu aqui essa coisa aqui, ó, que é um dos tipos de gerador que é disponibilizado lá no Proteus. Isso aqui é um gerador senoidal, tá? O
que nós vamos aplicar um sinal aqui na entrada VI. E aqui uma sonda de tensão que nós vamos utilizar para monitorar o ganho do sinal de saída. Tá? Bom, só que nós vamos ver como é que a gente faz isso no Proteus. Tá? Então agora nós vamos fazer a simulação no Proteus. Bom, então vamos construir o esquemático do nosso filtro para a simulação. Vamos primeiramente pegar um amplificador operacional genérico aqui. Colocando aqui. Está aqui um amplificador operacional genérico. Bom, nós teremos que colocar uma entrada e uma saída. Vamos utilizar esse terminal aqui, ó, esse tipo de terminal que é próprio para ser terminal de entrada, para ser, né, a entrada. Vamos chamar de VI o sinal que é aplicado a ele. Vamos pegar um terminal para saída, que é output, a entrada é input, saída output. E output, o nosso sinal de saída vai ser VO. O de output. Bom, na entrada nós vamos ter um resistor de 15 kΩ, 15K. Então vem aqui no Component Mode, seleciono aqui MinRes 15K. MinRes 15K. Então eu vou ligar esse terminal VI à entrada não inversora do operacional. O pino de saída do operacional eu já posso ligar no terminal VO. Bom, vamos ter um capacitor que vai da ligação entre esse lado do resistor e a entrada não inversora para o terra. Capacitor CAP, capacitor genérico. Vou colocar aqui esse capacitor. O nosso capacitor, ele é de 33 nanofarads. Então, ele vem com 1 nanofarad. Eu vou editar. Primeiro eu vou editar o nome dele, porque no nosso esquema ele está simplesmente com o nome C, né? E ele é de 33 nanofarads. Então, 33 NF aqui. Vamos colocar um terminal de ground, né, o terra. Aqui nós vamos ligar esse capacitor. Eu não estou colocando ele no mesmo alinhamento do capacitor, porque outros componentes serão ligados aqui. Tá? Se eu quero ver esse ponto de junção aqui maior, eu venho aqui em Template, Set Junction Dot Style, vou mudar isso aqui para 40. 40.
Eu tinha desabilitado o teclado numérico aqui e havia esquecido disso. Então, aqui 40. Tá aí. Agora eu tenho mais dois outros resistores. Um resistor de 18K, que vai da entrada inversora para o terra. Então, vou pegar aqui, min-res 18K, rotaciono ele, ligo um terminal dele no terra, o outro terminal eu ligo na entrada inversora. E o resistor R3 de 180K, min-res 180K, que eu vou colocar aqui e aqui. Ok? Bom, então, em termos de componentes, o circuito está esquematizado. Bom, só que agora eu preciso fazer uma simulação para levantar a curva de resposta de frequência. Então vamos lá. Para isso eu tenho que vir aqui no Generator Mode, pego aqui pode ser outro tipo de gerador, mas eu vou pegar o gerador sine, senoidal. Tá? Olha, veja que ao colocar, ele já recebeu o nome do terminal aqui, VI. Tá? E vou colocar uma sonda de tensão, que eu seleciono aqui, ó, voltagem, vou colocar essa sonda de tensão aqui, e ela vai receber o mesmo nome do terminal de saída, VO. Tá? Então aqui está a minha sonda de tensão para monitorar o nível da tensão de saída e aqui está um gerador na entrada. Agora eu vou fazer uma simulação estática. Para isso eu tenho que colocar um gráfico. Eu venho aqui no Graph Mode. Aqui eu tenho vários tipos de gráficos. Eu vou pegar esse gráfico aqui, Frequency, que é de resposta em frequência. Resposta em frequência. Frequency Response. Bom, então, para isso, o que eu quero monitorar? Eu quero monitorar essa saída aqui através dessa sonda. Então, eu clico na sonda, seleciono ela, arrasto para o meu gráfico. Aí apareceu aqui VO já. Aí eu clico com o botão direito, venho aqui em Edit Propriedades. Observa aqui o seguinte, a frequência inicial é 10 Hz, vai começar em 10 Hz. Frequência final em 10 MHz. E o intervalo vai ser em décadas, ou seja, as graduações de frequência no eixo horizontal estarão numa escala decádica, ou seja, se você tem uma marcação 10, a próxima vai ser 10 vezes 10, que vai dar 100. A próxima vai ser 10 vezes 100, que vai dar 1000 e assim por diante. Tá? Aí eu tenho que colocar uma referência. Se eu não colocar essa referência, ele não vai saber com o que ele vai ter que comparar o sinal de saída. Então eu vou colocar como referência esse VI aqui, ó.
referência a essa fonte VI. Tá? Dá um OK. Bom, aí eu clico na barra de espaço para ele traçar o gráfico. Ele traçou aqui o gráfico. Está ruim de se ver, né? Então eu vou clicar com o botão direito, vou em Maximize, né, para maximizar. Então eu vejo aqui, ó, a curva de resposta em frequência. Está aqui a curva de resposta em frequência, tá? Que está indo até 1 MHz. Tá? Bom, só que essa cor de fundo aqui, ela em preto, não fica muito boa para se visualizar. Minha bateria está acabando aqui. Deixa eu ligar a fonte. Pronto. Agora a bateria não vai acabar mais. Bom, eu posso mudar essa cor de fundo, posso mudar a cor do traço, tá? Então, como é que eu faço isso? Eu venho aqui em Options, Set Graph and Trace Colors. Aqui eu mudo a cor do fundo, que está preto, vou mudar para branco, tá? E esse traço 1 aqui, que está verde, eu vou mudar para preto. Dou um OK, pronto. Aqui eu tenho a minha curva de resposta de frequência. A curva de resposta em frequência. Bom, eu verifico aqui o seguinte, ó, se eu pegar lá no início da faixa, é onde eu vou ter o ganho máximo. Estou com 10, frequência de 10, pouco mais de 10 Hz, né, que é a primeira frequência. O ganho aqui, ó, tá 20.8, tá? 20.8 dB, tá? Um ganho de 20.8 dB. Se a gente fizer o cálculo de um ganho de 11 vezes, 20 log de 11 vai dar 20.82, mas aqui nós só temos aproximação de uma casa decimal, tá? Agora eu preciso ver aonde que o ganho cai 10 dB abaixo disso aí, ou seja, em qual frequência o ganho cai para 17.8? Está aqui, ó. Então está aqui uma frequência de 330 Hz, tá? 330 Hz. Olha, isso aqui está muito próximo dos 300 desejados, né? Mas se eu movimentar esse cursor aqui, ó, eu vou verificar que ele ainda marcando 17.8, aqui eu tenho mais de uma frequência, não é só uma frequência fixa, porque aqui ele arredonda, tá? Faz o arredondamento, então tudo aquilo está próximo de 17.8, mas então vamos entender aqui que o nosso circuito tem uma frequência de corte de 330 Hz, que eu posso ver por aqui, tá? 330 Hz. Bom,
eu verifico que a amplitude vai diminuindo, com o aumento da frequência, tá? É o que eu posso verificar aqui, ó. Então começa com um ganho máximo de 20,8 dB, aí vai diminuindo, tá? A partir da frequência de corte cai mais drasticamente. Se eu quiser ver o comportamento em frequências maiores, tá? Eu posso aumentar essa frequência de final de faixa aqui. Mas antes vamos ver uma coisinha que eu tinha dito para vocês aqui, ó. Aqui começa em 10 Hz. A próxima marcação é 100 Hz, que é essa marcação aqui vezes 10. A próxima já vai ser 1000, que é 1K, né? 1 kHz. Então, o que é 1000? 10 vezes 100. Depois 10.000, que é 10K. Depois 100K. 100K vezes 10 já vai dar 1 mega, né? 1 MHz. Tá? Mas eu posso, além de ver a resposta de frequência, eu posso ver a resposta em fase também. Se você olhar nesse cantinho aqui, está escrito phase, que é fase em inglês. Como é que eu faço isso? Eu pego aquela mesma sonda, arrasto ela para o lado direito aqui, ó, e novamente eu teclo barra de espaço, apareceu uma outra curva aqui que nós vamos maximizar agora. Maximizei e estou vendo aqui, ó, o comportamento dessa curva vermelha, tá? Essa curva vermelha, se eu colocar esse cursor aqui sobre ela, ó, eu vou verificar que lá no início o ângulo de defasagem é bem próximo de zero, né? Aí vou caminhando, vão acontecendo, o atraso de fase vai aumentando. Quando chegar na frequência de ressonância, perdão, na frequência de corte, que era 330, ou próximo dela, tá? Aí eu tenho um ângulo de 44,7 graus, negativo. Então isso aí é atraso. Aí, à medida que eu vou caminhando para a direita, a minha frequência vai caminhando para perto de 1 MHz, o meu ângulo de fase vai caminhando para 90 graus. Tá? Olha, aqui eu já estou com menos 90 graus, ou seja, 90 graus de atraso. Tá? Então, quando a frequência tende a infinito, o ângulo tende a menos 90. Quando ela tende a zero, o ângulo tende a 0 grau também. Tá? Então, eu posso analisar frequência e fase. Bom, isso aí é a análise estática. Mas eu posso fazer também uma análise dinâmica. Como é que seria essa análise dinâmica? Eu posso pegar um osciloscópio, venho aqui no Virtual Instrument Mode, pego o osciloscópio, coloco um canal lá na entrada, só para a gente fazer uma comparação, e coloco um outro canal na saída. Venho aqui para editar as frequências. Vamos começar com uma frequência baixa aqui de 100 Hz.
frequência em Hz, 100 Hz. Uma amplitude de 1 volt e vamos verificar as formas de onda de entrada e saída. Tá? Clico aqui para fazer a simulação dinâmica. Olha, eu estou vendo aqui a onda de entrada e a onda de saída. Vamos mudar as escalas. Vou colocar isso aqui em 1 volt por divisão. E a de saída está em 5 volts por divisão. Tá? Ó, vou verificar a amplitude dos sinais de entrada e saída. Ó, o sinal de entrada está com uma amplitude de 1 volt. Ó, 1 volt de amplitude. O sinal de saída está com uma amplitude de 3. Não, aqui. Olhar aqui, fica 9,5 volts. Já dá para observar uma pequena defasagem. Em 100 Hz, o sinal de saída já está ligeiramente atrasado em relação ao de entrada. Tá? Bom, se eu modificar a frequência, como é que eu modifico essa frequência? Eu paro a simulação, venho aqui, edito, já vou para uma frequência de 1 kHz, 10 vezes maior, 1K, mantendo a mesma amplitude. Olha aí, observo que a amplitude do sinal de saída caiu bastante. Ó. Eu não mexi na escala do osciloscópio. Tá? Verifico que já houve uma atenuação significativa em 1 kHz em relação àquela amplitude que eu estava vendo em 100. Né? Se eu for mexer aqui na base de tempo, ó, eu vou poder observar que o atraso, né, de fase aumentou bastante. Olha aqui, ó. A amplitude agora, a amplitude que antes era 9,5, agora está com 3,25 volts, sinal de saída, tá? Isso aí já é atenuação. Olha, eu estava inicialmente em 100 Hz, então tinha esse ganho. Em 1 kHz, o ganho já caiu um bocado. Então, daqui para cá, ó, de 100 Hz, em 100 Hz o ganho era 20,5 dB. Em 1 kHz, o ganho já cai para 10,8 dB, né? Já. Então, ó, de 20,4 para 10,8 diminuiu quase 10 dB, tá? Então, isso aí já é ação do filtro, né? A nossa frequência de corte teoricamente seria 300 Hz, né? Estava dando 330, então está coerente, né? Quanto mais longe da frequência de corte você tiver, maior vai ser a atenuação. E esse é um filtro dos menos eficientes, que é um filtro de primeira ordem.
Então, se você vai montar isso aí no laboratório, se você tiver um bode plotter, né, ele traça essas curvas aqui para você. Se você não tiver, você vai ter que levantar com o uso de um gerador de sinais e um osciloscópio. O gerador de sinais você vai aplicar aqui, ó. Vai fazer o papel dessa fonte VI. Você vai variar a frequência mantendo a amplitude constante, tá? E vai fazendo a leitura no osciloscópio. O que que acontece com as tensões, né? Aí você transforma essas tensões em dB, né? Expressa elas, é, faz uma relação entre a tensão de entrada e a tensão de saída em dB, né? Você vê o ganho de tensão, tá? E vai fazendo esse levantamento e anotando no seu gráfico, né? Você pode ir de década em década. Pode começar com 10 Hz, muda para 100, depois muda para 1000. Mas se você quiser ter mais trabalho, você pega intervalos menores, né? Isso aí para traçar na mão, para traçar por anotações, dá muito trabalho, mas é possível, né? Agora com o board plotter você faz isso em segundos, tá? Bom, agora nós vamos comentar os gráficos que vocês viram na simulação, né? Então, na próxima figura, que está numerada aqui como 7.9, seguindo a numeração da apostila, né, nós temos o diagrama de Bode traçado pelo Proteus para aquele circuito que foi feita a simulação, né? Como K é igual a 11, o ganho máximo vai ser 20,82 dB. De onde surgiu esse 20,82 dB? O ganho máximo em dB é dado por 20 log de K. Então, esse K é igual a 11, então 20 log de 11 vai dar 20,82 dB. Bom, então nós devemos procurar um ponto da curva onde o ganho seja 17,82 dB, ou seja, 3 dB abaixo do ganho máximo, para a gente achar a frequência de corte do filtro. No Proteus, a gente só consegue uma precisão de uma casa depois da vírgula, né? Aí a gente vai procurar o ponto onde o ganho é 17,8. Então, analisando por essa figura aqui, ó, esse ponto aqui, onde o ganho dá 17,8, que está 3 dB abaixo de 20,8, é a frequência de corte. Então, a frequência de corte está aqui, ó, registrada no cantinho, 332 Hz. Tá? E aqui o ganho na frequência de corte. Então, teoricamente, era para ser 300 Hz. Só que em eletrônica analógica, tudo é aproximado. E essa aproximação aí é satisfatória, ainda mais levando-se em conta que a nossa escala de frequências ela é decádica, como a gente já explicou durante a simulação, né? Tá? Então, esse valor aí já é satisfatório. É uma boa aproximação. Bom, o bode plotter, além de traçar a curva de resposta de frequência, ele pode traçar também a curva de resposta de fase, como a gente viu também, né? Então, traçando a curva de resposta de fase,
nós vamos obter esse gráfico aqui em vermelho. Tá? O preto a gente já tinha obtido, que é da resposta em frequência. Né? Então, olhando o que acontece com a fase, eu vou olhar aqui do lado esquerdo, nessa graduação aqui que está em grau. Ó, aqui seria 0 grau. Se eu olhar aqui, lá no início da minha simulação, ela começa com 0 grau. À medida que a frequência vai aumentando, começa a haver uma defasagem. Como é uma defasagem em atraso em relação ao sinal de entrada, o ângulo é negativo, certo? Justamente aqui na frequência de corte, eu tenho uma defasagem de menos 44,7 graus. Isso aí é o atraso de fase na frequência de corte. Continuando, ele tende a menos 90, certo? Então, à medida que a frequência tende para infinito, aqui não precisa nem chegar em infinito, bastou chegar em 1 MHz, que nós já temos um ângulo de defasagem de menos 90 graus. Aqui estão as nossas referências, tá? Principalmente essa aqui, ó, é o livro do Antônio Pertence Júnior, tá? Essa aqui é a referenciação dele conforme a norma da BNT, tá? Ele é encontrado em minha biblioteca, né? A biblioteca virtual que vocês têm acesso, tá? Eu acessei nessa data, tá? Mas qualquer época que vocês precisarem, enquanto vocês estiverem matriculados no Unialfa, vocês vão ter acesso a isso aí. Tá? Então, por enquanto é só. Aí o projeto do nosso filtro, vamos dar por concluído aqui. Claro que quando nós vamos construir, não basta simular, né? Quando nós vamos projetar, não basta simular, nós temos que construir o circuito, temos que montar. Mas aqui já a maior parte do trabalho, pelo menos intelectual da coisa, já está pronta.